Então, já temos várias pessoas aqui do município de Quilimane, que sempre, com muito gosto, que damos as boas-vindas a vocês. Obviamente, volto a repetir que nós, aqui na Nova e na Nova África, gostamos muito de poder colaborar com os municípios, ou seja, os funcionários do município de Quilimane. Sempre temos uma muito boa experiência convosco e queremos também que essas pesquisas e investigações que estamos a fazer, como a Nova África, também sejam de utilidade para vocês, que estão realmente a servir o público. Então, isso é a ideia de nós fazermos essa colaboração e essa parceria. Então, eu sou Wayne Sandholt, sou uma assistente professor na Nova School of Business and Economics, em Lisboa. Normalmente é o Pedro Vicente, o meu colega Pedro Vicente, que gera estas reuniões, mas ele não pôde vir hoje por um assunto que ele teve. Mas hoje temos o grande gosto de ouvir sobre as investigações da Marta Botelho. Ela é uma aluna do doutoramento muito prometedora aqui na Nova, e ela tem feito esta investigação sobre a formalização de terrenos em Quelimane e vai mostrar-nos os primeiros resultados e os próximos passos. Então, agora é o tempo da Marta e depois teremos um momento para um pequeno debate. Obrigado, Marta. Olá a todos, muito bem-vindos. Pronto, como o Wayne estava a explicar, vamos então hoje falar sobre um estudo que o Nova África fez em conjunto com o município e vamos falar sobre a formalização de terrenos em Quelimane. O objetivo aqui é um bocadinho percebermos não só como é que o estudo foi feito, quais é que são os resultados, mas também como é que este estudo pode ajudar o município e pode haver aqui sinergias que possam vir a ser interessantes. Pronto. Então, primeiro, este estudo tem maioritariamente a ver com a pergunta: qual é que é o impacto de darmos títulos de propriedade a agregados familiares? Portanto, qual é que é o impacto que isto vai ter? Não só no bem-estar da família e no bem-estar a nível económico, mas também a nível de aproximar o cidadão do Estado, aumentar a confiança que existe entre o cidadão e o Estado. Pronto, e isto, claro, também a nível de fiscal, que já vamos a falar. Pronto, qual é que foi assim a motivação e contexto para este estudo? Maioritariamente, como também alguns sabem, especialmente os municípios de Quelimane, que Quelimane é uma cidade que tem vindo a ter um crescimento populacional muito grande nos últimos anos, e isto é maioritariamente por ser uma cidade na Zambésia grande, portanto a capital, e tem também uma migração rural que tem vindo a aumentar esta população. Isto gera um problema que tem muito a ver com o crescimento desordenado, portanto as pessoas acabam por vir para Quelimane e ocupar terrenos de maneira não muito organizada, portanto às vezes ocupam terrenos em zonas de risco, às vezes em zonas de acesso, às vezes em cima de casas umas das outras, e pronto, e há outro problema também, não é? Que infelizmente ainda existe uma grande alta informalidade na cidade de Quelimane, o que quer dizer que existe muita gente que não tem acesso a títulos de propriedade. Há famílias a viver há gerações e gerações na mesma propriedade, mas não têm um certificado legal que lhes diga: esta propriedade é minha. O que também torna o planeamento urbano da cidade e outras questões um bocadinho mais difíceis. E então, qual é que foi a ideia deste estudo? Foi, vamos então dar um título de propriedade a algumas pessoas, já vou explicar como, e vamos ver qual é que é o impacto que isto vai ter. A solução foi o tombo, pronto, que acho que é o título de propriedade agora pelo município, que é mais fácil de conseguirmos. Pronto, depois já sabem, qualquer questão estão à vontade no final da apresentação. Então, e como é que nós recolhemos estes dados? A ideia foi, nós fizemos o que é chamado uma baseline, portanto, foi aqui, fizemos um inquérito juntamente com o Departamento de Planeamento Urbano, que foi feito um mapeamento de 1152 casas nos bairros Bazar e Morópoe, e mapeámos estas casas,
o Departamento de Planeamento Urbano mapeou estas casas e fizemos também um questionário a estes agregados familiares de quais é que são os rendimentos que têm, se, por exemplo, alguma vez pagaram IPRA, se não pagaram, porque é que não pagaram, que tipo de casa é que têm, que tipo de propriedade, se têm título de propriedade, não têm. Pronto. Foi feita uma data de questões que foram uniformes nestas 1152 casas. Depois, juntamente com o Departamento de Planeamento Urbano, decidimos, vamos então pegar nesta amostra e criar uma amostra que possamos usar para o nosso estudo. E para podermos usar para o nosso estudo, nós precisávamos que as pessoas do nosso estudo fossem pessoas que não têm um título de propriedade, não é? Que é para podermos dar o título e ver o impacto, e pessoas a quem nós podemos dar um título de propriedade. O que é que isto quer dizer? Cujas casas não estão numa zona em que não é possível dar um título. Portanto, se estivessem numa zona de risco, numa zona de acesso, pronto, numa zona de valas ou de retenção, não tornava possível o dar este título. Portanto, chegámos então a 792 famílias elegíveis, que são as famílias que nós utilizámos para o nosso estudo. E foi feita uma randomização controlada, portanto, a ideia é dividimos estas 792 pessoas em dois grupos, um grupo que é chamado grupo de controle e um grupo que é chamado grupo de tratamento. Estes dois grupos vão ser grupos mais ou menos parecidos, portanto, em que é feita uma randomização pensando, ok, queremos que os dois grupos tenham mais ou menos o mesmo nível de rendimento, os mesmos níveis de acesso, e que tenham mais ou menos o mesmo tipo de casas, que é para haver aqui uma possível comparação entre os dois grupos. Pronto, e foi feito então o grupo de tratamento que recebeu títulos de propriedade e o grupo de controle que não recebeu títulos de propriedade. E depois, mais tarde, vamos fazer outro questionário, que eu já vou explicar, e outras medidas, e vamos tentar perceber então qual é que é a diferença entre as pessoas que receberam título e as pessoas que não receberam título. Pronto, dentro das pessoas que fazem parte do nosso grupo de tratamento, conseguimos contactar 375 pessoas, e demos um despacho que foi assinado pelo vereador e pelo presidente. 310 destes processos foram processados para vir a ser um tombo. Isto é importante dizer que o tombo foi dado sem custo adicional. E depois 263 tombos foram entregues. Nós percebemos, isto até pode ser um resultado importante para o município, percebemos que as pessoas, apesar de não haver custo adicional quando nós damos o tombo, existe algum custo porque as pessoas às vezes estão a trabalhar, têm que vir até o município, o custo de vir até o município, o custo de perder um dia de trabalho, o custo de tempo, tudo isto dificultava que algumas pessoas tivessem iniciado o processo de tombo, que é depois algo que mais tarde nós conseguimos aumentar a quantidade de tombos entregues, que foram 273 no final, mas no início estavam a ser muito menos, porque conseguimos a perceber que as pessoas tinham esta dificuldade de facto ir até o município, de poder perder um dia de trabalho, e depois foi também algo que tivemos em atenção. Pronto. Agora só para explicar aqui um bocadinho melhor a metodologia, pronto, a ideia aqui foi então, temos o tal grupo de tratamento e o grupo de controle, foi feito um inquérito antes de ser feita esta randomização, portanto aos dois grupos, e depois é feito o tratamento, ao grupo de tratamento, e é feito a seguir então um inquérito para percebermos qual é que é aqui a diferença. Isto aqui é a especificação da nossa análise, que é basicamente baseada na intenção de tratar, que é aqui a ideia de que as pessoas tentarmos analisar qual é que é a diferença entre a receber um tratamento ou não receber um tratamento. Então, assim umas estatísticas que podem ser importantes para percebermos também o que é que era a nossa amostra, antes de nós fazermos a intervenção. Portanto, estamos a falar dos nossas 792 pessoas, percebemos que o acesso a serviços municipais, estamos a falar apenas 18% com água canalizada, há níveis geralmente baixos de provisão pública, 77% construíram a sua própria casa, 35% não têm qualquer documentação. O que é que isto quer dizer? Havia uma percentagem significativa de pessoas que, apesar de não ter título, tinha qualquer tipo de declaração, como uma declaração do bairro ou
uma declaração de secretário de bairro, este tipo de declarações iniciais que legalmente acabam por não ter um peso muito grande, mas que dão algum tipo de certificado. Pronto. E apenas 20% das pessoas da nossa amostra conheciam o tombo. E o que era o tombo, que é muito interessante. Pronto. Então, depois, se tiverem outras perguntas, também estão à vontade. A importância do tombo é considerado muito importante pelos inquiridos, e acho que isso é algo muito interessante. Pensar o tombo pode ser utilizado como colateral para obter crédito, pode garantir, e isto era das mais importantes, a herança da propriedade para futuras gerações, portanto, a ideia de que o tombo torna possível que, para os meus filhos e os que vêm a seguir, que eu estou a deixar um bem, não é? Estou a deixar uma casa, e uma proteção legal contra despejos e litígios, que é o que nós estávamos a falar antes, de facto haver, quando nós não temos um título de propriedade, qualquer pessoa pode vir e ocupar a nossa propriedade. Pronto. Então, agora assim, falar um bocadinho por alto, vou falar um bocadinho sobre, quando eu disse há bocado que o grupo de tratamento é muito importante, seja parecido com o grupo de controle, nós fizemos uma análise estatísticas para ter a certeza que isto era de facto verdade. Pronto, isto é importante, que é, temos algumas estatísticas que queremos ter a certeza que sejam iguais entre o grupo de controle e o grupo de tratamento, que é para ter a certeza que estamos a comparar bem estes dois grupos. Pronto, isto são mais ou menos as estatísticas que mostram que os dois grupos são parecidos entre eles. Não sei se vale a pena perder aqui tempo, mas depois se tiverem perguntas estão à vontade. Pronto, agora, principais resultados socioeconómicos. Então, acho que nós tivemos assim resultados muito interessantes. Tivemos aqui, como vocês conseguem ver, portanto, isto é mostrar o efeito de tratamento, que é basicamente qual é que é a diferença se existe o tratamento, se a pessoa faz parte do tratamento ou se a pessoa não faz parte do tratamento. E algo que nós vimos que tem um efeito bastante significativo é a ideia de que as pessoas que receberam títulos sentem-se muito mais satisfeitas com cada imã. E também têm maior probabilidade de dizer que se registaram para votar. Outra coisa importante também, nós vimos também nos nossos dados e nos nossos resultados que tem uma probabilidade maior para votar no partido do município, o que mostra que há uma maior confiança institucional. Portanto, as pessoas têm mais probabilidade, porque isto é importante. Desculpem. Que é, nós fizemos o inquérito a seguir a ser feita a intervenção, fizemos o inquérito logo a seguir às eleições, que foi muito interessante porque ajuda a perceber se existe uma confiança institucional aqui maior sobre as pessoas que receberam o título. E de facto nós vemos isso. Portanto, as pessoas que recebem título têm mais probabilidade de votar no partido do município. Remessas e fluxos de recursos. Portanto, algo que é interessante de ver sobre as pessoas que receberam o título de propriedade, ou não é necessariamente receberam o título, mas que começaram o processo para receber o título. É mais assim o tratamento, porque como explicar há bocado, só 273 destas pessoas é que acabaram por receber mesmo o título, mas a ideia é que todas elas receberam um despacho e receberam um bocadinho a intenção do município de virem a ter um título. O que é que nós vemos que é interessante? Vemos que, de facto, as pessoas de tratamento dão mais remessas do que recebem, portanto, enviam mais remessas do que recebem. Isto é algo que é bastante significativo e que se vê aqui uma diferença grande, que é 13,1 pontos percentuais, entre as pessoas de tratamento e as pessoas que não são de tratamento. Depois, outro resultado bastante interessante que nós vemos é a transição no mercado de trabalho para a agricultura. Portanto, as pessoas que receberam título de propriedade parecem mais prováveis a trabalhar na agricultura, que é muito interessante. Isto pode ter a ver com o facto de agora terem a sua propriedade legalizada e poderem utilizar os seus recursos de maneira mais confiante, não é? Portanto, até poderem utilizar a sua propriedade através da agricultura, etc. E vemos aqui uma transição do autoemprego, que também é interessante. Pronto, isto é importante dizer que isto é um estudo, nós fizemos este questionário significativamente pouco tempo depois de darmos os títulos. Portanto, isto é um bocadinho
uns resultados precoces, iniciais. O objetivo agora vai ser, e depois já vamos falar sobre isso, vermos resultados mais no longo prazo, em que conseguimos perceber um bocadinho melhor estes resultados que eu estou aqui a falar. Investimento. Vemos então um aumento em investimento em microempresas, que é um bocadinho a ideia de investir assim em empreendedorismos, em empresas pequeninas, mais de locais, e vemos um investimento em educação, portanto, as pessoas que receberam, fazem parte do tratamento, têm mais probabilidade de investir em educação e em microempresas. Não vemos aqui significativamente um investimento em agricultura, o que não faz muito sentido, tendo em conta que, de facto, existe uma realocação do trabalho para a agricultura. Mas pronto, isto são resultados ainda iniciais. Algo muito interessante que nós vemos é o efeito nos coabitantes. Então, o que é isto? É a ideia de que o agregado familiar, vamos dizer, o pai recebeu um título de propriedade. E então, qual é que é o efeito que isto vai ter nas pessoas que vivem com ele? Portanto, na mulher, nos filhos, nos sobrinhos, quem for. E uma coisa que nós vemos, que é muito interessante, é que aqui sim vemos que há um aumento de desemprego nos coabitantes, que é significativo. Um aumento não, desculpa. Há uma diminuição de desemprego. E existe um aumento de emprego, outra vez aqui na produção e especialmente na agricultura. Portanto, produção, dentro da produção tem tudo a ver com o produzir materiais, sendo que a agricultura está lá dentro e é o que é mais significativo. Pronto. E aqui então vê-se outra vez este impacto interessante sobre a agricultura. Outros impactos são o bem-estar subjetivo e de saúde mental, portanto a ideia de que, pelos vistos, as pessoas que têm, que receberam um título de propriedade têm menos sintomas de depressão e têm um índice de privação material menor, ou seja, têm um bem-estar e uma saúde mental que parece ser maior às que não receberam títulos. Isto pode ter a ver com a segurança de agora ter um bem. E pronto, aqui agora vou só falar sobre isto de uma maneira assim mais fácil de entender. Pronto, então o que é que foi aqui interessante de percebermos? Percebemos então com estes resultados que parece que as pessoas que receberam título, portanto, têm mais probabilidade de enviar remessas, e tenho aqui outra aqui a dizer que é importante, que tem a ver com a cooperação social, que é, nós fizemos um jogo de bens públicos. E o jogo de bens públicos era basicamente um jogo que funcionava assim. Nós tínhamos, cada pessoa recebia 100 meticais, e esta pessoa podia escolher ou fica com os 100 meticais. Pronto, isto foi um jogo que foi feito às pessoas todas, portanto, ao tratamento e ao controle. E nós damos 100 meticais e a pessoa escolhe. Ou fica com os 100 meticais para ela, ou se quiser, pode pôr a quantidade que a pessoa quiser dos 100 meticais num pote. Okay? Este pote é um pote que 9 outras pessoas vão contribuir para esse pote, se quiserem. E se, imaginem que eu ponho 100 meticais no pote e as outras 9 pessoas também põem 100 meticais. O que vai acontecer é que este pote vai ficar com 1000 meticais e o valor do pote vai duplicar, vai passar a ser 2000 meticais. E depois vai ser redistribuído por todos. Portanto, os 100 meticais que eu puser no pote, eu vou receber de volta 200 meticais. Agora, imaginem que eu ponho 100 meticais, mas as 9 outras pessoas que estão no pote decidem não pôr nada, ficar com o dinheiro. O pote que vai ter 100 meticais vai duplicar, vai ficar com 200, mas agora vai ser redistribuído por todos. E o que eu vou receber de volta é 20 meticais. Portanto, eu vou perder dinheiro. Isto era um jogo que tinha como objetivo perceber um bocadinho a confiança que as pessoas têm na comunidade, não é? E também esta ideia de contribuir para um bem público. E um resultado muito interessante que nós tivemos é que, de facto, o tratamento e as pessoas que estavam no tratamento tinham muito mais, significativamente, tinham percentagens muito altas de contribuições, não só de contribuir, ou seja, tirar dinheiro dos 100 meticais, mas tirar mais dinheiro dos 100 meticais para contribuir para os outros. Pronto. Isto é interessante porquê? Porque vai também ligar a esta parte das remessas, de que as pessoas que receberam um título de propriedade parecem mais cooperativas também no sentido de dar mais do que recebem, portanto parece que há aqui uma confiança na comunidade ou uma cooperação na comunidade. Pronto,
a parte mais interessante sobre o trabalho tem a ver com o aumento no emprego agrícola e aqui esta transição no mercado laboral para o emprego agrícola. O investimento, pronto, falámos um bocadinho, temos um investimento de educação em microempresas, mas é algo que tem que ser visto mais a longo prazo. E pronto, e aqui o bem-estar que eu falei também, de facto, parecer que há menos sintomas depressivos sobre as pessoas do tratamento. Outra parte muito importante tem a ver com a confiança institucional, portanto, há um aumento de confiança no município, como nós falámos, que também é muito interessante a nível desta cooperação social, ou seja, as pessoas que tiveram título de propriedade, parece que há este aumento de cooperação institucional que vai muito de acordo com esta ideia que nós estávamos a pensar quando fizemos o estudo, que é, será que se nós damos títulos de propriedade às pessoas, que existe aqui uma aproximação entre o Estado e as pessoas, e neste caso o município e as pessoas. E, apesar disto ser ainda resultados precoces, o que nós vemos é que os resultados parecem indicar nessa direção. Pronto. Agora, só falar um bocadinho sobre as limitações do estudo. Primeiro, como já falei, o horizonte temporal, de facto, o tempo de observação é curto, precisamos de algum tempo ainda para aprofundar melhor estes resultados e chegar a outros resultados. É um contexto específico, cada imã é um caso único, como estávamos a falar, ou seja, acaba por ser esta questão toda de haver ser uma cidade que está constantemente, que tem vindo a urbanizar-se muito rapidamente e tem vindo a crescer muito a nível de população, também faz com que seja um contexto específico. E pronto, e também não houve aquela questão de não conseguirmos toda a gente do grupo de tratamento tivesse títulos, que acaba por não ser exatamente ideal, mas conseguimos uma grande percentagem e acho que faz com que estes resultados sejam muito, muito significativos. E pronto, e agora só aqui falar um bocadinho sobre o que é que estes resultados querem dizer e o que é que pode ser interessante agora para o município, e por isso é que também queremos um bocadinho apresentar isto. A ideia tem mesmo a ver com, ou seja, quando nós damos títulos de propriedade às pessoas, e um bocadinho esta ideia inicial, de vermos, ok, temos aqui um bem-estar individual, mas não tem só a ver com o bem-estar individual, porque, de facto, se existe esta aproximação entre o indivíduo e o município, neste caso o município, nós estamos a ver que há um aumento na confiança institucional e possivelmente uma maior disposição para cooperar. E isto é muito interessante porque podemos pensar como o título como um catalisador que fortalece este vínculo comunitário e acaba por, pronto, ser aqui algo interessante para esta nova, pronto, aqui o que nós queremos fazer a seguir, os próximos passos, também já vou falar, que é esta ideia de que uma das coisas muito importantes para o município, eu acho que isto é importante, é que nós querem aumentar as receitas do município. E como é que se vão aumentar estas receitas, não é? É também através dos impostos, e os impostos para isso as pessoas também terem casas ajuda o poder-se usar esses impostos, como por exemplo o IPRA, impostos sobre a propriedade, etc. Mas não só é interessante percebermos com esta amostra qual é que é o melhor imposto, pensar como é que podemos maximizar a receita pensando num imposto que pode vir a aumentar a receita, mas também pensar como é que nós podemos fazer com que as pessoas estejam mais dispostas a querer pagar no imposto. E acho que isto é que é a ideia interessante aqui, que é de facto, as pessoas ao terem este título de propriedade, ao sentirem que fazem parte da comunidade, ao sentirem que estão a receber algo, que se calhar têm mais predisposição a querer também dar de volta ao município. E acho que isto acaba por ser um dos resultados mais interessantes do estudo e que vai agora falar um bocadinho sobre os próximos passos, que a ideia aqui depois também vai ter a ver com um estudo que nós queremos fazer no futuro, que vai ser na próxima semana, vai ser aqui o Wayne que vai também falar sobre o estudo. Mas a ideia seria tipo um bocadinho esta ideia de que podemos então trabalhar a pensar sobre uma base fiscal primeiro integrada, portanto, acho que isso é algo que é muito importante, que é pensar na base fiscal que existe agora e como é que se pode melhorar e integrá-la da melhor forma, a captação técnica, claro, e o mais importante ainda é o pensar em novas abordagens de cobrança, inspiradas nestes resultados, e pensarmos como é que nós podemos então
utilizar esta amostra que temos neste momento, que são pessoas que receberam título, que ainda podemos comparar com as que não receberam, de forma a conseguir melhorar a capacitação fiscal pronto, a conseguirmos melhorar a receita fiscal do município destas duas formas. Portanto, ao melhorar o imposto, portanto, ao tornarmos o imposto o melhor possível e ao também tornarmos as pessoas o mais pronto, a querer cooperar possível. É um bocadinho essa a ideia. Pronto, então, obrigada. Próximo espaço. Já falámos um bocadinho, aqui estão um bocadinho as principais conclusões, mas acho que já falei um bocado sobre isto, um bocadinho sobre isto. Pronto, qualquer tipo de questões estão à vontade e vou dar como terminar. Muito obrigado, Marta. Então, sim, como disse a Marta, queremos abrir agora o espaço para qualquer um que tiver alguma pergunta ou questão sobre estas investigações que apresentou a Marta. Então, o tempo é o vosso agora. Sim, desculpa. Diretora Efigênia, por favor, fala. Ok, estou a ver a mão levantada da diretora Efigênia, mas está sem som. Não sei se está a falar, diretora Efigênia. Por acaso, enquanto Agora esperamos. está melhor? Agora sim, agora estamos a ouvir. Obrigado. Então, força. Boa tarde. Quero uma vez mais parabenizar. É sempre um prazer poder cá estar e acompanhar estas pesquisas, fruto do trabalho da Nova África, com estes dados bastante importantes para nós. Interessou-me muito aqui a apresentação da Marta e fiquei com poucas questões que gostava aqui de perceber. Se puder, eu gostava de saber quais são os principais obstáculos enfrentados pelos cidadãos durante este processo de formalização de treinos. Se são os custos, a burocracia, o acesso à informação, que é para nós sabermos qual é a dificuldade para melhor trabalharmos. A outra questão é mesmo quais, em termos falou dos próximos passos, quais são estes próximos passos práticos para acelerar o processo da formalização destes treinos no município, na cidade de Quelimane. E talvez para finalizar mesmo, a última questão, gostava de saber como é que os cidadãos podem acompanhar também a fiscalizar a gestão dos treinos, como é que nós podemos envolver a comunidade a ser vigilante neste processo também de gestão de treinos urbanos. E é tudo, muito obrigada. Ok, muito obrigada, Efigênia, pelas questões. Então, acho que a primeira questão, e que é de facto muito importante, de facto existem muitos custos adicionais ao ter um tombo, portanto, e não são só apenas custos monetários, mas os custos burocráticos são muito complicados, porque primeiro é preciso fazer a tal declaração de bairro, portanto tem que se ir até ao bairro, depois tem que se conseguir que o secretário de bairro assine, depois tem que se conseguir ir até ao município para ir buscar outra declaração, depois ir buscar... Pronto, há uma data de questões que demoram muito tempo e que são são burocraticamente cansativas, que acabam por tornar, eu acho, todo o processo muito difícil para as pessoas para obterem o tombo. Portanto, o tombo, ao contrário do doate, tem muitos diferentes passos, que acaba por tornar muito difícil, acho que uma pessoa sozinha fazer o tombo e chegar. E depois, a nível monetário, também é complicado. Portanto, cada uma das declarações que são necessárias é preciso dinheiro. E a última taxa, que é a taxa de legalização, é uma taxa que, se eu me recordo bem, acho que é 5.000 meticais por metro quadrado, e que é uma taxa que, quanto maior a casa, é bastante grande, e pronto, é um processo que demora algum tempo e acho que tem estes custos. Nós ou seja, não houve custos monetários para a nossa amostra, e mesmo assim nós vimos
que a nossa amostra estava reticente só aos custos que já tinha, que neste caso eram custos, por exemplo, o que eu estava a explicar era um bocadinho na ideia de as pessoas, quando vão até ao município, se estão em Bazar ou no Moropé, estão a trabalhar lá, irem um dia inteiro até ao município e esperar na fila no Departamento de Planeamento Urbano, é algo que tem um custo de oportunidade grande, porque a verdade é que, primeiro, há dinheiro para ir até ao município, ou seja, tem que pagar dinheiro de transporte. E depois é todo um dia de trabalho que é perdido. Portanto, isto é um bocadinho esta ideia de pensarmos que os custos destas pessoas também têm muito a ver. E na altura que nós fizemos isso também foi na altura da Machamba, por isso acho que também o custo de oportunidade era maior, porque havia muita gente que estava a trabalhar na Machamba e acho que isso também dificultou um bocadinho este processo, mas o processo burocrático do tombo acho que é algo que seria muito interessante pensar-se em se calhar simplificar. Pronto, relativamente à segunda pergunta, Efigénia, acha que me pode relembrar a segunda pergunta, desculpe? Efigénia? Espero que sim, perguntava mesmo sobre o que é que de prático se pode fazer para acelerar o processo da formalização destes terrenos urbanos mesmo na cidade de Quilimane. Pronto, eu acho que é um bocadinho pensar num processo como o do ato. Portanto, o do ato acaba por ser um processo muito simplificado. Não existe ainda capacitação técnica no município, já houve, mas não existe hoje em dia, para tratar pronto, títulos de propriedade da maneira que se fazia com o do ato. Mas acho que seria muito mais interessante, se calhar, não é? Agora com o tempo e com o município, poder-se capacitar o município para fazer um título de propriedade mais simplificado, que é o do ato. Que o TOMB acaba por ser um título muito burocrático, como também estava a dizer, e que pronto, que tem custos adicionais mais complicados e torna mais difícil as pessoas conseguirem obter o título de propriedade. Depois, relativamente à outra pergunta que tinha feito, que era sobre como é que nós podemos fazer com que as pessoas também se queiram envolver mais na comunidade. Eu acho que um bocadinho a questão aqui, e se calhar o resultado mais interessante do estudo, é o pensarmos que as pessoas também, a partir do momento que elas se sentem donas de algo, não sei, pelo menos foi um bocadinho esta ideia que eu tive um bocadinho sobre os resultados. Portanto, quando alguém se sente dona de alguma coisa, tem um título, pertence, não é? Pertence à comunidade, tem algo. Alguém, o Estado, neste caso o município, concedeu-lhe algo que a faz sentir parte daquele sítio e sentir que tem algo que pode deixar. E acho que isto é algo que pode ser muito interessante também a nível de a pessoa querer contribuir para essa comunidade em que está presente só por se sentir mais incluída. E algo que o município também pode pensar um bocadinho neste sentido, ou seja, se nós conseguirmos incluir mais as pessoas e conseguirmos fazê-las sentir mais parte da comunidade ao dar-lhes estes direitos que são tão importantes, que também pode facilitar esta cooperação institucional. E pronto, acho que era um bocadinho mais essa pergunta. Não sei se estou a responder à pergunta. Estou satisfeita, Marta respondeu. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigado pela excelente pergunta, diretora Efigénia. Então, vejo também que o Elias de Almeida tem outra pergunta. Elias, por favor, força. Sim, boa tarde. Estamos a ouvir, sim. Sim, eu gostaria de saber, talvez isso me fugiu quando estava ainda a ser apresentada o tema. Não percebi se é que os dois grupos, o grupo de tratamento e o grupo de controle, partilham os resultados chegados no estudo, essa disponibilidade de pagar impostos e muito mais. Obrigada, Elias. Pronto, a ideia é exatamente o contrário, ou seja, os resultados deste estudo são, nós fizemos o grupo de controle e o grupo de tratamento, só o grupo de tratamento é que recebeu os títulos, e quando fizemos estas perguntas, nós vimos que o grupo de tratamento tinha então uma resposta diferente nestas questões que eu apresentei ao grupo de controle.
Ou seja, a ideia é as pessoas que receberam título parecem apresentar maior confiança institucional, maior cooperação a nível comunitário. Portanto, a ideia é mesmo que, se calhar, vermos a diferença entre quem não recebeu título e quem recebeu título, parece que as pessoas que receberam título têm aqui algum impacto nas pessoas. Portanto, ter o título dá-lhes algum sentido de comunidade que pode ser interessante aqui ser explorado. Respondi à sua pergunta? Sim, estou satisfeito. Obrigado. Muito bem. Obrigado pela pergunta também, Elias. Alguma outra pergunta por ali? Está bem, então vamos encerrar-nos. Antes de mais, eu gostava de agradecer a todos os que estão aqui a partilhar estas ideias e estas investigações. Quero frisar que nós, como pesquisadores, ou seja, temos o nosso trabalho, mas nós também dependemos muito de vocês e aprendemos muito de vocês. Sempre que temos essas oportunidades de interagir com vocês que têm realmente o conhecimento de como é que funciona o governo municipal e como é que funcionam as coisas em Quelimane. Sempre saímos a aprender mais coisas, então isso é algo super valioso para nós. Esperamos que também seja valioso para vocês e ultimamente para o público de Quelimane. Então, vamos dar o convite para todos vocês. O próximo discurso, assim, nesta série, se não me engano, vai ser dia 20 de outubro, também segunda-feira, 20 de outubro, e vai ser a Patrícia Caetano, que alguns de vocês conhecerão a ela. Então, esperamos ver todos vocês e alguns outros convidados também que quiserem levar. Então, mas se gostavam de falar connosco, entretanto, sempre saibam que nós estamos abertos a falar com vocês. Podem colocar-se em contato com a Raquel, que acho que vocês têm o contato dela, e podemos também ir trocando ideias além desta série, mas também num âmbito mais amplo também, que queremos fornecer e realmente fortalecer estas conexões, então queremos ser de utilidade para vocês e para o governo. Muito bem, então agradeço mais uma vez toda a vossa frequência e as ideias apresentadas. Mais uma vez, obrigado a Marta por ensinar-nos sobre tudo isso. E nos veremos no dia 20 de outubro para a próxima parte desta webinar. Obrigado a todos. Tchau, tchau e bom dia.